Um salve a todos aqui presentes. Nós estamos, depois de muito tempo, né, sumidos, aqui com a equipe inteira do canal reunida, para retornar aqui com o Mare Nostrum podcast, né, depois de muito tempo. Estou aqui com dois conhecidos de vocês, o Caudilho e o Vardy. Salve, ouvintes. Salve! Então, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, né? Muitas vezes também bem recorrente, não só nos meios, né, que a gente está inserido, mas também nas análises que a gente vê aí recentemente, desde do final da década de 2010, né, começando essa década de agora, que seria um tema muito recorrente ali na geopolítica, que seria, muita gente gosta de falar do fim da globalização, ou ao menos uma fratura, uma deterioração de certas instituições e paradigmas gerados pela globalização ali no final da Guerra Fria, né? No final da Guerra Fria, quando os Estados Unidos se tornaram a única superpotência global, né? O que certos analistas chamam de hegemonia unipolar, né? E quais seriam essas características mais notáveis dessa deterioração do que chamou de globalização, né? A principal delas, né? Acho que os dois concordariam comigo, seria ali o fim da proteção das rotas de comércio global, mormente no oceano, né? Nas rotas marítimas, que um dos pontos mais importantes, mais basilares ali da globalização seria que a Marinha Americana iria proteger o fluxo comercial, né, por meio do shipment, né, e o que acabou muitas vezes até beneficiando muito a China, né, a República Popular da China, e também o Brasil. O Brasil se tornou, inclusive, um dos países mais dependentes da globalização por essa forma. Mas com o fim dessa proteção das rotas, né, a gente já acabou vendo certa instabilidade ali chegando por meio dos oceanos, né? Também o aumento do pragmatismo das potências, né? Do militarismo de certos poderes regionais ou mesmo globais, né? A gente viu o military spending, né? O gasto com defesa do mundo aumentar muito durante essa última década, né? Conflitos retornarem, conflitos entre países importantes, né, países nuclearizados, inclusive, entre si até. E também existe, com essa questão dos conflitos, né, o ponto mais importante do ponto de vista exclusivamente militar seria que a guerra convencional, né, que seria não necessariamente a guerra simétrica, né, que seria uma guerra entre dois estados modernos, né, mas a guerra convencional ela deixou de se tornar uma regra para se tornar uma exceção, né? Hoje a gente pode falar que está existindo uma guerra convencional mais. Hoje o maior paradigma da guerra convencional seria lá Rússia e Ucrânia, né? Que seria aquela guerra mais, entre aspas, clássica, né? Mas o ponto assim, mais importante para a gente aqui nesse podcast, né? Até porque o título que a gente desse podcast aqui se chama A Fratura de Westfália, né? Que é um tema intimamente relacionado ali com a fratura da globalização, mas não necessariamente a mesma coisa, né? A relativização do conceito de soberania territorial dos estados, né? Principalmente nos estados da periferia global, né? A gente está vendo que certos estados até perdem o controle não só do monopólio da força, né? Que seria um dos pontos ali basilares da Ordem de Westfália, né? No final da Guerra dos 30 Anos, né? No século XVII ali. Mas também o controle sobre o próprio território, né? Dois pontos ali que conceituam o Estado moderno. Mas, enfim, nós acabamos falando aqui muito de Westfália, né, a Ordem de Westfália, Paz de Westfália, mas acabamos que não conceituamos muito isso, pelo menos até agora. E o que seria a Ordem de Westfália e por que ela traz todas essas implicações? A Ordem de Westfália seria algo que surgiu a partir da Paz de Westfália, né, que seria os dois tratados ali que surgiram no final da Guerra dos 30 Anos, né, que seria uma grande... Muitas pessoas dizem, inclusive eu tendo a concordar, que foi a Primeira Guerra Mundial de verdade, né, porque ela aconteceu em vários continentes, né, aconteceu na Europa, na América, na África e na Ásia, inclusive. E eu tenho a minha tese pessoal de que ela simplesmente foi aqui, enterrou a Idade Média de vez ali na Europa Ocidental, mas é uma opinião pessoal. Mas o ponto importante aqui para nós seria que a Ordem de Westfália ela gerou o conceito principalmente do Estado moderno, né? A gente não pode falar do Estado moderno, não necessariamente que ele foi consolidado, mas que ele foi inaugurado ali
de forma ali generalizada durante a Ordem de Westfália. E que seria o Estado moderno, né? O Estado moderno se caracterizaria pelo binômio de direito público, que seria a noção de institucionalidade, né? A noção de que o Estado ele é o único que tem pretensão de legitimidade ali sobre o território, né? Sobre aquelas três características de povo, território e governo, e também, principalmente, a pretensão do monopólio da força, porque a Guerra dos 30 Anos ela contou com muitos exércitos, entre aspas, privados, né? O mais característico deles foi o exército do Wallenstein, né? Que lutou ali pelos católicos. E depois que o Sacro Império Romano perdeu, a Espanha perdeu nessa guerra, foi ali convencionado de que só os estados, né, só os reis, poderiam ter o monopólio da força. Sendo que, com o fim da globalização, acabamos vendo que esse binômio ele acaba sendo também ameaçado. É importante pontuar, né, que o motivo da Paz de Westfália ter adotado esse tipo de escopo, onde o Estado se torna o principal protagonista nas guerras da Europa e nas relações internacionais, se deu, pois, antes da consolidação da ideia de Estado-nação, que vai ser consolidado mormente na Revolução Francesa, a ideia de vários centros de poder na sociedade era muito grande, principalmente naqueles reinos ali da Europa Central. E durante a Guerra dos 30 Anos, você vai ter ali comunas de camponeses, cidades livres, colunas de mercenários, grupos de piratas, etc. Todos basicamente marchando na região da Alemanha, né, com vários exércitos marchando naquela região da Europa Central, que vai causar uma destruição enorme. E essa destruição foi tão traumática que as potências europeias vão falar assim, não, beleza, agora não é qualquer um que vai se armar, só os estados nacionais vão ser atores na política nacional e só eles vão estar armados, então só eles vão ter o direito de ter exércitos. Vamos cortar esse negócio de mercenários, que tava uma loucura já, né, você tinha italianos, genoveses, suíços, mercenários alemães, mercenários holandeses, né, que estavam todos ali, escoceses, saqueando aquelas cidades durante essa guerra. E essa descentralização do conflito militar causou ali várias cicatrizes, principalmente na ideia dos estados. Os estados olharam para pensar assim, pô, o cara tem um exército de mercenários e que eles podem vir e derrubar o meu poder, derrubar o meu monopólio. Então a coisa começou a ficar meio maluca. Eu acho que é interessante dar uma olhada ali nos artigos do Tratado de Münster, né, que faz parte ali da Paz de Westfália, pois o primeiro artigo vai falar de uma paz ali entre as partes ali que estão a constituir esta nova ordem, e o segundo artigo falará ali a respeito de uma paz que deverá durar e de uma paz que engloba ali todos os níveis da guerra, seja o nível convencional, seja até mesmo o nível assimétrico, tanto que neste segundo artigo do Tratado de Münster, você vai encontrar ali a vedação de um dos signatários empreender ali uma guerra contra o outro signatário por meio de um terceiro, né, por meio de mercenários, de outras soberanias menores, etc. Então, aqui, conjugada essa questão da monopolização, você encontra um banimento real da guerra nesse tratado. O que vai ser até mesmo estranho a nós, né, que estamos acostumados a um banimento virtual da guerra, dos conflitos como um todo. Ou seja, você não pode fazer uma guerra convencional, mas se você fizer uma guerra assimétrica, né, por meio de ajudando ali um outro agente terceiro contra o interesse de seu adversário, direto ou indiretamente, né? Isso é comum para nós. Nós já estamos muito bem acostumados com isso. Mas esse tratado vedava isso, pois a paz almejada seria uma paz real. Na atualidade, não existe nem o interesse disso e também nem a fatualidade disso, né? Então, nós vivemos aqui uma paz, uma paz virtual, não uma paz real ali almejada por esse tratado, né? E cabe notar que isso é muito característico, né? Pois o reconhecimento ali da legitimidade e soberania daqueles estados
Já como estados, né, coisa que vai ser ratificada depois ali no Concerto das Nações, no Congresso de Viena, né? É importante ressaltar, no que diz respeito à Ordem Westfaliana, a própria Paz de Westfália, principalmente o Tratado de Münster, que foi ali o tratado entre o Império e Espanha e todos os seus aliados, e a França e todos os seus aliados. Analisando esse tratado, nós veremos ali que em seu primeiro artigo ele vai propor ali uma paz universal entre seus signatários, né? Importante lembrar que esse tratado é uma constituição entre partes, não é uma Liga das Nações, não é um Concerto das Nações, não, é uma constituição. Partes se constituem chegando ali a um acordo que tem como objetivo ser duradouro. O primeiro artigo desse tratado será sobre isso. O segundo artigo desse tratado vai bater muito nessa tecla que o Caudilho falou. Por quê? Porque ele vai vedar a guerra em todos os níveis possíveis. Então, desde a guerra convencional até mesmo a guerra simétrica. Lá veda qualquer hostilidade entre signatários. Então, você não pode, enquanto um Estado, enquanto um sujeito, na verdade, né? Você não pode, enquanto um sujeito, uma parte desse tratado, apoiar um terceiro contra a outra parte. Né? A guerra assimétrica aqui foi banida, seja esse terceiro um Estado ou não. Isso foi vedado, isso é explicitamente vedado nesse tratado. E essa vedação é muito importante para o estabelecimento da Ordem Westfaliana, porque ela vai ser basilar para a constituição da hegemonia do poder, especialmente o poder militar, né, do Estado. E a gente pode ver, justamente que nos dias de hoje, esta vedação ela já não é mais de interesse dos Estados, e ela já não é mais existente. Né? Então a guerra assimétrica ela come solta desde a Guerra Fria. Até mesmo antes da Guerra Fria, mas de forma muito mais generalizada depois da Guerra Fria, pois ela já se tornou uma coisa justa. Exatamente, porque, tipo, a gente pode acreditar que o Tratado de Westfália, né, a Paz de Westfália, ela foi um ponto de ruptura, né? Porque qual que era a regra antes da Guerra dos 30 Anos? Como aquilo que o Caudilho disse. Existia mercenários, existia piratas, existiam senhores da guerra, e isso em qualquer lugar do mundo, não só na Europa, né? E existia meio que uma linha cinzenta ali do que seria um Estado, o que seria um bando, né? Tem até aquela frase do Santo Agostinho, né, que diz, se eu não me engano, ele fala que a diferença entre um ladrão e um império é tamanho, uma coisa do tipo. Eu não vou lembrar da frase específica dele. Mas antes disso existia pouquíssima diferenciação, e a diferenciação ela partia justamente de, por exemplo, impérios, como por exemplo o romano, o chinês, que, por exemplo, falariam que muitas vezes eram povos, né, muitas vezes hordas, né, seriam bárbaros, né, que não teriam legitimidade do que seria, entre aspas, um proto-estado, né, mas não necessariamente, a gente depois até vai conceituar isso daí, porque a gente só pode falar de, como eu disse mais cedo, só pode falar de Estado moderno depois da Paz de Westfália, né, o Estado westfaliano, por assim dizer, mas a gente pode situar esses, entre aspas, proto-estados como, por exemplo, sendo o poder institucional, né, tem essa pretensão de institucionalidade. E justamente foi nessa época aí, no final da Idade Média, né, que foram surgindo os conceitos de soberania, até inclusive para se contrapor ao papado e a legitimidade do Império, né, do Sacro Império. E é por isso que, inclusive, a Paz de Westfália ela se torna um paradigma internacional, não só de direito interno, não só por ela afirmar a soberania, ela afirmar essa simetria da guerra, quanto ela também se torna um paradigma internacional pelo fato de ela ali colocar, entre aspas, como dogmas, como seria a não intervenção de assuntos internos e a paridade de Estado também, entre os próprios Estados. E acaba surgindo uma ordem internacional ali, propriamente dita, né? Que iria gerar outras coisas depois. Não só isso, né, mas o Tratado de Westfália também vai ser o alicerce na qual vai se basear a existência do exército profissional moderno, do jeito que a gente entende hoje, né? Pois aquelas burocracias de Estado que vão nascer ali, elas vão necessitar de um aparato de repressão mais sofisticado que não existia no passado. Exatamente, e é importante ressaltar que isso é todo um processo, que inclusive sofreu uma regressão, né? Ou uma evolução, a gente pode discutir,
pois a figura do exército profissional na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ela desapareceu. O exército agora é uma manifestação militar de toda a sociedade. Não é mais um exército ali composto por soldados profissionais, né, composto ali por guerreiros. Não, é a sociedade em armas. Qualquer um que seja capaz de segurar uma arma vai entrar para o exército. A conscrição universal ela vai significar isso. O mito da militarização da Prússia, inclusive, vem muito da questão da conscrição deles. Pois a ideia ali de soldado e a ideia de cidadão começaram a se misturar. Sabe? Isso vai atingir ali o seu ápice na Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, na Segunda Guerra Mundial, mas depois, ali com o fim ali da ideia de uma guerra de mobilização total, com o ânimos ali de uma paz perpétua, etc., né? Você vai ter uma decadência dessa noção, por assim dizer. Acho muito bom que se você pontuou justamente ali essa questão da mobilização total e também da guerra, das primeiras guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que um bom teórico, que inclusive é o que motivou aqui a gente a começar com esse tema aqui no podcast, seria o Sean McFate, né? Que ele atuou muito assim diretamente na área de segurança e de empresas militares privadas dos Estados Unidos e no mundo, e ele chegou justamente com esse conceito de ordem westphaliana e de Estado westphaliano. E como a gente fica falando aqui que o Caudillo disse que foi ali o alicerce que começou a justificativa para um exército profissional, e como eu disse também, e também tem um autor que quem é escrito há mais tempo vai lembrar, que a gente cita muito, que seria o Bertrand de Juvenel, né? Que a tese dele é basicamente de que o poder ele vai crescendo, né? Ele vai aumentando o seu escopo de atuação, o seu escopo de expansão. E isso daí é o começo desse processo e vai ter a sua culminância no que o McFate vai falar que as duas guerras mundiais, elas seriam as guerras westphalianas por definição, porque elas são guerras simétricas, propriamente ditas, são guerras entre estados, e elas são guerras convencionais, e não só são guerras convencionais, como elas também são guerras de mobilização total, como o Vardy disse. E acaba que elas geram um trauma muito grande, porque são as guerras que têm mais mortes, né? Acontecem genocídios, acontecem muitas baixas, né? Tanto mais de civis, inclusive, de que militares. E acaba que depois disso, o totalitarismo, que inclusive foi protagonizado, né, por causa de certos poderes, como por exemplo, principalmente na Segunda Guerra, como por exemplo o Exército Vermelho e a Wehrmacht, eles eram de países totalitários. Chegou num ponto de que depois disso cresceu tanto e teve essa pretensão também de criar uma nova ordem mundial, depois com a ONU, etc., na guerra do pós-45, com o fim do Terceiro Reich, que não tinha mais para onde crescer, não tinha mais para onde justificar isso tudo, né? Essa expansão estatal desenfreada, que acabou que gerou certas fraturas, e fraturas que trouxeram de volta o que era a regra, né? A regra que, inclusive, a gente vai ver durante a Guerra Fria, a guerra assimétrica voltar, e hoje, a chegar até o ponto que está hoje, que hoje ela é a regra mais do que a exceção. E é muito importante esse apontamento seu do final da Guerra Mundial ser um ponto muito marcante, né? Porque o mundo que antes ele tinha vários polos, por assim dizer, que estavam mais ou menos em unidade, né? Especialmente a Europa. Querendo ou não, havia uma discordância, mas todos estavam na mesma página. Porém, um poder rompe com isso, né? Que vai ser, ou pelo menos tem um ânimo de romper com isso, que vai ser a própria União Soviética, que já estava ali fora ali do mercado internacional, né, por conta das nacionalizações que ela fez e de todo o horror ali da Revolução Russa, né? E acho interessante que em 1919 o Stalin ele escreve um texto, que agora não vou me lembrar exatamente o nome dele, acho que se chama Dois Acampamentos, algo nesse sentido, Dois Acampamentos, Dois Campos, onde ele diz que o mundo se dividiu em dois, né, entre um campo imperialista e um campo socialista, né?
O campo imperialista não é no sentido que a gente entende disso genericamente, mas no sentido que o Lenin entende a respeito desse termo em seu livro Imperialismo, a fase mais elevada do capitalismo. Né? Então, imperialismo aqui vai ser um sinônimo para capitalismo. Né? Então, o que o Stalin está falando é que o mundo agora se dividiu em dois. Eles têm esse ânimo de ruptura. Um ânimo que a Alemanha talvez não tinha, mas eles tinham. E quando eles vencem a guerra ali junto aos aliados ocidentais, né, isso acontece, essa ruptura acontece. Tanto pelo ânimo do bloco socialista, quanto também pelo ânimo do bloco capitalista. E nessa ruptura de ordem, você vai ter ali as atitudes de um lado contra o outro sendo justificadas pela existência do outro lado. A existência ali de um lado oposto ao seu, a existência do lado capitalista para o socialista, a existência do lado socialista para o capitalista, né, justificaria ali essas atitudes beligerantes. Porque é presumido que o outro lado quer te destruir. Então é uma guerra fria, é uma guerra sem conflitos ali, ao menos no primeiro mundo. Né? A gente vai ver que no terceiro mundo isso é uma coisa muito mais complicada, porque vão haver diversos conflitos em diversos locais do mundo, né? Onde esses dois poderes vão lutar um contra o outro, mas com outros exércitos e em outros lugares. Né? Inclusive, a Guerra Fria, por mais estranho que pareça assim, a gente falar, ela vai ser brutal. Sabe? Ela não vai ser apenas escaramuças, não. Mas onde ela vai incidir de verdade, seja em Vietnã, seja Coreia, vai ser uma guerra brutal e sanguinária. Mas essa ruptura, né, vai ser justamente o que vai tornar ali justificável a guerra em um sentido assimétrico, né, entre essas duas potências, e uma guerra constante. Exatamente, acaba a guerra por procuração, que a Guerra Fria acabou surgindo, né, justamente porque existia a Pax Atômica. Eles não poderiam entrar numa guerra simétrica entre um e o outro sem a doutrina ali, como é que chama, se não me engano, de destruição mútua assegurada acontecendo. Eles acabaram fazendo guerra por procuração. O que é guerra por procuração? É como se eu estivesse terceirizando a guerra, né? Eu estou colocando um terceirizado meu ali para atacar o meu inimigo, que na verdade muitas vezes é até um terceirizado do meu inimigo, né? Do caso da União Soviética, em outro lugar. E isso acaba não só justificando a guerra simétrica, como também meio que ressuscitando ela ali dentro da ordem pós-45, né? Que ainda é uma ordem westfaliana. Os próprios estados westfalianos acabam criando as fraturas. Inclusive, é nessa época aí que vai surgir o mercenarismo de novo, inclusive. Exatamente. Agora, sobre a ordem westfaliana em geral, uma coisa que é importante apontarmos aqui, né, é que ela sofreu uma evolução. Não acho que a ordem westfaliana da Paz de Westfália é a mesma ordem westfaliana do século XIX, que é a mesma ordem westfaliana do século XX, do século XXI. Não é. A ordem westfaliana sofreu uma evolução. Então, quando foi firmado a Paz de Westfália, foram 2 tratados que firmaram ela. A gente está utilizando aqui como exemplar o Tratado de Münster, que foi o tratado entre o Sacro Império, o imperador, no caso, né, e o rei da França. É muito importante notar que é uma constituição. Como assim? Você tem partes que assinam esse tratado, elas se constituem em prol do objeto desse tratado, seria a paz. Né? E essas partes, elas são monarcas. São ali sujeitos pessoais, apesar de não serem privados, né, e soberanos. Conforme isso vai evoluindo, né, nós veremos ali que essa característica vai começar, essas 2 características, né, a faceta constitucional, né, de constituição, e a faceta pessoal, elas vão sumir. Então, já no século XIX, com o Concerto das Nações, com o Congresso de Viena, que vai inaugurar ali o Concerto das Nações, nós veremos que haverá ali um regresso
né, as fronteiras originais, baseado numa noção de legitimidade sobre aqueles territórios que eram tidas pela coroa, pelas coroas, né, que tinham ali, entre aspas, soberania e legitimidade sobre aqueles territórios, pelo menos soberania legal, né, ser legítimo para ser soberano daquele território, né. Isso, de certa maneira, ainda vai ser regido pelo direito nobiliárquico, né, que é um direito ali que tem suas raízes na própria Idade Média, onde, por meio ali das leis de sucessão, você herda o patrimônio de seu pai e, portanto, herda um reino inteiro, né. Isso vai ter ali seu último suspiro no Congresso de Viena. Porém, após todo o desenvolvimento do século XIX, após o nacionalismo, após a dissociação ali da coroa com o Estado, do Estado e do governo, etc., né, quando o absolutismo desmorona nessa época, nós vamos ver ali que, por mais que a legitimidade, o conceito de legitimidade vai continuar, né, ele vai trocar de cores, por assim dizer. Né? Ele vai ser agora uma legitimidade do Estado. E o Estado, seja o Estado de França, seja o Estado ali, os estados que vieram a se formar, o Estado de Bélgica, o Estado de Holanda, né? E também os que vieram a se formar como a Itália, a Alemanha, etc. Esses estados, eles vão ter ali uma legitimidade sobre esse território, principalmente pelas pessoas que moram ali, ou pela soberania histórica que eles tiveram sobre esse território e sobre os povos que moravam ali. A justificativa, ela vai acabar sendo particular para cada país. Alguns países vão demorar para aderir isso, como, por exemplo, a Rússia, que só vai aderir isso com a Revolução, a Áustria, né, que vai virar Áustria-Hungria, mas que, enfim, não vai jogar por essas linhas, né, porque ela vai ser um país que é ligado ao antigo regime, que vai ser visto como uma potência reacionária autocrática no século XIX, né? Ela não vai aceitar isso, vai acabar sendo dissolvida, tá? Em estados que aceitam esse novo tipo de legitimidade, etc. Mas esse desenvolvimento, esse abandono ali das raízes monárquicas, das raízes de legitimação dentro do direito nobiliárquico, etc., vai constituir uma nova ordem, uma evolução, um novo nível da ordem ali westphaliana, né, que vai ser propriamente dita a ordem liberal, que inclusive vai se fundar ali não mais em pessoas, nas promessas dessas pessoas, mas vai acabar, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, se fundando em um direito natural, né, que seriam ali os próprios direitos humanos, né, onde é incluído ali o direito de autodeterminação dos povos, por exemplo, né, que vai ali fundamentar, portanto, a soberania desses estados e a sua legitimidade, né, em uma coisa abstrata e para além deles, e de certa maneira superior a eles, o que vai ensejar ali uma espécie de organização que fiscalize isso, que resolva as controvérsias entre os estados, mesmo com base nestas noções, né, que serão tidas ali como supraestatais. Tá? Essa ordem liberal, ela vai, apesar disso ser muito irônico, porque o Congresso de Viena é uma coisa que pode ser vista ali como uma reação, mas ela vai se instaurar na reação no sentido em que se cria mecanismos para o controle ali de uma ordem na Europa. Esse é o primeiro passo ali para organizações internacionais de fiscalização e resolução de conflito. Conforme isso vai se desenvolvendo, né, vai resultar ali em Liga das Nações, né, depois da Segunda Guerra Mundial vai resultar na própria ONU. Quando a gente chega nesse nível, a ordem liberal está no seu ápice, está no seu cume. E é muito interessante isso daí que você falou dos direitos humanos e também dessa pretensão de fundar uma ordem internacional num direito supraestatal, num direito
legal, por assim dizer, que você citando os direitos humanos, a gente pode falar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, ela pelo menos ela tem essa pretensão de ser meio que uma protoconstituição global. Ela tende a ser algo que, apesar de nem todos os países tenham adotado formalmente ela, mas que ela valha em todos os tempos, que ela valha em todos os locais, em todas as situações, e que ela sirva de paradigma, né? Inclusive o próprio direito constitucional ele vai adotar isso na diferenciação entre direitos fundamentais e direitos humanos, que por exemplo, seriam direitos que seriam positivados por constituições, porque acaba sendo situado esse paralelismo entre na faceta internacional e na faceta nacional, na faceta interna, dessa pretensão de fiscalização de quem está fazendo algo errado, que é algo que surgiu, como você falou, historicamente. E uma coisa muito importante, é um desenvolvimento assim chave para que nós entendamos essa mudança, né, essa evolução que eu falo aqui no sentido de que você tem as premissas ali dentro da ordem westphaliana e elas se desenvolvem para gerar a ordem liberal. É isso que eu significo por evolução. Não é que alguma coisa melhor, uma coisa pior, não é isso. Tá? Mas a chave para entender essa evolução está em você comparar o Congresso, o Concerto das Nações, o Tratado de Münster e a Declaração Universal de Direitos Humanos, e você vai ver que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela proclama direitos que sempre existiram e foram descobertos. É uma coisa que tem pretensões de ser perene, enquanto as outras coisas, os outros documentos, né, os outros incidentes ali no passado, né, era uma constituição de estados. Agora não é mais uma constituição de estados, não são partes entrando em acordo, não é isso. É uma descoberta de direitos ali que são eternos, por assim dizer. Tendo estabelecido isso, né, esse ânimos de ser uma coisa perene, etc., e que como isso diferencia os dois estágios, né, e como isso vai ser a consolidação da ordem liberal propriamente dita, né, a gente vai poder tratar sobre as contradições dentro da ordem liberal. E a principal contradição é o mundo ter se dividido em dois blocos, pelo menos 2 blocos ideológicos, mas 3 blocos ali factuais, né, o bloco capitalista, o bloco socialista e o bloco não alinhado, né? Esses são os 3 blocos factuais dentro das relações internacionais, né? Mas isso vai ser uma contradição. Por quê? Porque você tem ali uma lei que ela vai ser uma lei perene, que ela vai ser uma lei que foi descoberta, mas ela não é universalmente aplicada. E aqueles que não seguem essa lei, mesmo não estando de acordo com essa lei, terão de estar de acordo um dia ou outro dia. Então, a pretensão hegemônica desse tipo de ideia é clara, é muito clara. E o que a gente mais vai ver hoje em dia é a decadência dessa ordem liberal, que ela venceu, tá? A ordem liberal ela venceu a Guerra Fria, ela se instalou no mundo inteiro, apesar dela não ter sido total, no sentido de total e real, né? Ela foi total, salvo algumas exceções, obviamente, exceções que não são tão relevantes assim, mas ela não conseguiu penetrar todos os níveis das diversas sociedades do mundo. Ela tendeu a permanecer ali no nível das relações internacionais. Se um país não seguir, o país era penalizado, inclusive o Brasil já foi. Mas enfim, o importante é que com a queda da União Soviética, a dissolução da União Soviética, você vai ter o estabelecimento ali da nova ordem mundial, né? Uma hegemonia unipolar ali encabeçada pelos Estados Unidos da América. E após isso, você vai ter um silêncio, um grande silêncio. A ordem liberal venceu, mas agora ela começa a definhar, pois as próprias contradições internas dela, suplantam aquele fervor que havia dentro dela mesma. E ela passa a ser questionada. E ela entra em crise, né?
essa crise é a crise que a globalização sofre. É importante notar que a ordem liberal não é apenas um conjunto legal, mas é principalmente um conjunto factual. Especialmente a Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial nos mostraram ali que papel é papel, né? Mas que o poder é poder. Então, a ordem liberal só pôde se estabelecer através do poder ali dos Estados Unidos e da própria Europa, tá? Que acabou ali por amarrar o mundo todo nessa ordem. E conforme essas amarras vão se soltando, também vai acabando ali a própria ordem liberal, né? E essa erosão das amarras, né, ela vai ser caracterizada por uma coisa muito interessante, que é a descrença, né? O ateísmo em relação ao Deus do liberalismo, da religião moderna. Esse ateísmo, ou esse cinismo em relação a ele, implica que ele é só um instrumento de poder. E é realmente o que ele é. E através da manipulação desse instrumento de poder, né, através da manipulação de toda a ordem internacional, de todos os elementos da ordem internacional, né, aqueles que lhe convirem manipular, né, você ofere ali vantagens para o seu próprio cabal, né? E feito isso, um cinismo muito grande em relação ao direito internacional tomou conta ali, principalmente nessa década, tá? Na década passada já estava ali dando os sinais para isso, mas nessa década isso está acontecendo, né, em que a lei internacional da ordem liberal, ela está se virtualizando. Ela não é mais real, mas ela é uma coisa virtual. E o poder que antes amarrava todo mundo está se retirando, né? Feito isso, a gente pode até mesmo concluir previamente, especular, né, que a grande crise da globalização é, na verdade, a crise da ordem liberal. E que, ao menos em minha opinião, me parece muito verossímil que a ordem liberal ela pode passar e a globalização continuar, mas em uma nova forma que seja ali pós-liberal, por assim dizer. Cabe notar que não é que esse enfraquecimento do poder, né, gera ali nas periferias globais anarquia, caos, né? Porque o esvaziamento do direito internacional e não é a única coisa que a decadência da ordem liberal traz, mas até mesmo o esvaziamento do direito nacional, pois muito do direito dos países ocidentais e países ocidentalizados estão galgados em valores dessa ordem liberal, que, conforme eles são erodidos, a sociedade em si sofre uma erosão, no sentido de que as leis passam a não valer mais nada. Eu acredito que isso que você falou, você traçou um certo paralelismo entre a virtualização da lei nacional, internacional e nacional, porque eu acredito que foi uma assertiva muito interessante, muito bem colocada, porque você citou ali os direitos humanos e de que a ordem liberal, ela se impôs no resto do mundo justamente por poder prático na hora, né? Inclusive o próprio Chris Bond, ele tem um capítulo no livro dele lá do Nemesis, de que a Declaração dos Direitos Humanos ela serviu para isso. Ela serviu como um casus belli, entre aspas, para o Império Americano conseguir intervir em vários locais do mundo para conseguir impor sua hegemonia, né? Teve essa pretensão de constituição global. Os Estados Unidos ficou ali meio que acordado implicitamente, né, que os Estados Unidos seria essa polícia global, ele seria esse Leviatã que o Hobbes queria, né, na época da Guerra Civil Inglesa, que ele colocou lá que a gente consegue fazer um Leviatã na política interna, mas externamente ainda continua a guerra do homem é o lobo do homem. E precisaria do Estado supranacional para todos, né? E os Estados Unidos acabaram sendo, como eles eram a única superpotência que tinha capacidade para isso, né? E a Marinha Americana, com a Força Aérea, etc. Eles acabaram se tornando o hegemon de fato global, que inclusive até hoje são.
apesar de ainda existir esse fraturamento. Mas é muito interessante essa virtualização, porque a gente pode correlacionar isso com um evento que acontece. Nós brasileiros, nós sabemos melhor do que todo mundo, porque é onde nós acreditamos que esteja mais avançado no resto do mundo, por razões sui generis do Brasil. O Brasil teve muita, até pela própria colonização portuguesa, teve muita influência assim, do direito em certas áreas da política, não só da política, como também da segurança e da própria área militar também, que seria a hipertrofia do judiciário. Não necessariamente... é algo que vem dessa virtualização da lei. Porque, como você falou, o poder, ele impõe... papel é papel, e nós sabemos, de tudo que nós já estudamos, nós acreditamos que o poder de fato, né, o Estado de Direito não existe, o que existe é o império do homem, né? E acabou que essa lei se tornou virtual, a Constituição ela se tornou virtual, principalmente no Brasil, como justificativa para o aumento de um centro de poder que normalmente é o judiciário. Isso aconteceu, mas ao mesmo tempo é paradoxal que o judiciário passa a capitanear, né, esse aumento estatal, justamente porque ele é um poder não eleito, né, que ele não precisa ser, entre aspas, auditado, ele é um poder vitalício, ele é um poder, entre aspas, impessoal, e a partir do momento que você coloca o Estado de Direito, a supremacia da Constituição, que nada está acima da Constituição, que como se houvesse esse totalitarismo constitucional, até no lugar que existe Constituição analítica, como é o nosso caso, tudo se torna passivo de interpretação, e quem diz o que é a lei acaba sendo o juiz. E, portanto, ao mesmo tempo que existe essa pretensão inteira de regular tudo, de dispor sobre tudo, ao mesmo tempo ela se torna inaplicável. Tem certas periferias, tem certos locais, tem certas... Ou mesmo quando eles tornam a lei tão espalhafatosa e esdrúxula que ela se torna inaplicável por si só. Ou ela se torna só convenientemente aplicada só para manter o poder desses próprios intérpretes, né? A gente pode acreditar que da mesma forma que aconteceu aqui, não necessariamente que os outros países vão copiar, mas que como existe essa necessidade, né, de uma ruptura, até porque a gente está vendo uma mudança geracional acontecendo, uma necessidade de ruptura que inclusive ela está tendendo ali a partir por meio da direita global, direita bem entre aspas, né? Porque a esquerda ela acabou se transformando em algo que acaba sendo só a defesa do status quo desde o fim da Guerra Fria, a defesa das elites que governam os respectivos países, seja no núcleo global, seja nas periferias. Acaba sendo que essa hipertrofia judiciária, né, essa hipertrofia do judiciário, sendo aqui a conceituação de hipertrofia do judiciário, não necessariamente um totalitarismo, mas também pode estar, entre aspas, relacionado com o que o próprio Alexander Dugin, né, chamou de totalitarismo liberal, que seria essa retomada do status quo, essa defesa do status quo liberal, do consenso, por meio de táticas totalitárias, por meio de aumento estatal, por meio de censura, por meio de coisas do tipo. Seria também uma forma de você avançar isso. Porque as rupturas elas estão mostradas ali por meio muitas vezes até do próprio populismo, né? Hoje em dia ela está manifestada por meio desse, entre aspas, neopopulismo, né, que a gente viu vendo, e é inegável que o que conseguiu brecar de forma mais eficiente essa ruptura foi a hipertrofia judiciária, que é o judiciário como sendo o vértice, o poder entre os três poderes, os outros poderes se tornando mais residuais, só ratificadores do que o judiciário faz. O judiciário ele é o detentor factual da soberania, e ele conseguiu brecar principalmente no Brasil, mas a gente viu certos outras tentativas dessa de brecar partindo do judiciário, por exemplo, na Europa, na Alemanha, foi um caso específico, na Romênia e na própria América Latina. A gente viu casos na Colômbia, a gente viu casos na Bolívia, a gente viu casos na América Central. Mas é uma coisa essa meio que reação do poder institucional vindo a partir desse paralelismo com
com a ordem internacional. Mas ao mesmo tempo que a gente acha mais interessante aqui, que é o que gera mais parte dessas fraturas, seria o que também pelo fato dessa própria ordem liberal estar se tornando assim mais mask off, por assim dizer, né? Menos apologeta de si próprio, que ao mesmo tempo tem esse paradoxo que quanto mais ele cresce, quanto mais o status quo tenta se manter, mais ele acaba gerando vácuos que são preenchidos não necessariamente sendo preenchidos por atores que podem ser até alheios dele mesmo. Não, exatamente. À medida que o Estado liberal, né, ele surge, ele dissolveu todas as instituições tradicionais, então ele vai dissolver todas as formas de composição de poder que estão alheias dele. Você pode pensar isso muito bem naquele livro do Tocqueville que chama... agora eu me recordei, mas ele tem um nome, acho que é O Estado e a Revolução, se não me engano, que é aquele livro que ele fala sobre a Revolução Francesa e ele dá meio que uma desbancada em muitas acepções que as pessoas têm sobre a Revolução Francesa, que é a ideia que antes da Revolução Francesa não existia liberdade. Na verdade vai dizer exatamente o contrário. A Revolução Francesa criou uma espécie de, pra época, um Estado hiper mega totalitário, extremamente uniformizado, sob o controle de uma burocracia, que na verdade hoje se tornou o normal. Hoje todos os estados são esse Estado, né? Essa burocracia de Estado é enorme. E à medida que esse Estado vai se inflando, ele vai tentando criar leis e tentar tomar toda a espécie de vivência humana. Existe um paradoxo que, à medida que ele se expande, né, acontece uma sobreextensão, né? Ele tenta dominar tudo, ao mesmo tempo não consegue dominar nada. Parece que esse paradoxo é exatamente no Brasil. Porque o Brasil, a gente tem um Estado super mega enorme que regula absolutamente tudo sobre a vida alheia. Ao mesmo tempo a gente sente que a presença do Estado é absolutamente inexistente na maioria das coisas. E na maioria dos lugares, né? Então, é uma espécie de dualidade. Quanto mais esse Estado se infla, mais ele não domina absolutamente nada. Mais ele fica mais dissolvido, né? Essa organização, ela se dissolve. E, por exemplo, a gente tá vendo, e até isso em outros campos, como por exemplo o campo militar, né? A gente tá vendo a guerra da Ucrânia. São guerras de dois estados enormes, utilizando capacidades industriais enormes, onde os dois estados usam a capacidade industrial deles até esgotar para derrotar um ao outro. Certo? Certo. Só que se você parar pra olhar, por exemplo, a indústria militar de ambos os países hoje está sendo basicamente carregada, né? Porque hoje a guerra está sendo tratada por drones, por uma indústria privada descentralizada de cidadãos produzindo essas coisas no fundo da garagem deles, entendeu? Então, assim, é uma espécie de contradição enorme que tá acontecendo no mundo, né? A gente tá vendo, tipo, uma era onde o Estado tá tomando cada vez uma espécie de proativismo na sociedade, regulando tudo, censurando, prendendo, vigiando todo mundo. Ao mesmo tempo, a gente nunca viu uma cidade tão anarca e caótica. Isso daí que você falou, né, dessa parte do paradoxo, interessante a gente usar aqui a conceituação do termo que muitas pessoas conhecem aqui nos nossos meios também, que seria da anarcotirania, né? Ao mesmo tempo que a lei se torna virtualizada, ao mesmo tempo que o Estado ele consegue em certas coisas ou não interferir ou não, né? Tipo, tanto por capacidade quanto por conveniência, acaba se tornando pro Estado mais vantajoso defender, ou mesmo, não necessariamente pro Estado, né, como uma instituição pessoal, mas pelas elites que estão lá, né, que são pessoas com CPF próprio, que são pessoas com os interesses, entre aspas, ali, corporativos próprios, aplicar a lei conforme a própria conveniência, ou seja, anarquia para mim e tirania para você. Ou seja, eu vou tiranizar quem está indo contra as minhas pretensões, mas com as pessoas que ou tipo, são meus aliados, ou não interferem nos meus negócios, eu vou deixar um estado de anarquia. E por isso, acaba sendo muito vantajoso para elites, não só aqui no Brasil, como é o caso que eles fazem com o crime, mas também no núcleo global, né? Por exemplo, nos Estados Unidos. Não necessariamente agora, né? Porque os Estados Unidos ele tem essa alternância de poder, né? Entre elites ali entre elites vermelhas e azuis. Mas, por exemplo, na Europa, de serem coniventes ali com criminalidade estrangeira, com criminalidade imigrante, porque isso daí acaba que não prejudica os negócios deles, não prejudica a hegemonia deles, mas acaba prejudicando quem poderia trazer essa ruptura, que seria o populismo que é encabeçado ali pela classe média. A classe média, nesse interesse de ruptura política e geracional, que surge ali, entre aspas, do populismo e da direita, porque a esquerda ela está 100% instrumentalizada pelas elites, ele é imediatamente atacado ali por esses, entre aspas,
entre esses, vou dizer aqui, aliados, né? Aliados circunstanciados, que acabam chegando e atacando essas camadas médias, né? Não, e assim, eu acho que uma coisa fundamental a distinguir é que essa introdução do Estado Nacional na ordem global, ou seja, dele se tornar a norma do Estado global, foi uma tragédia para a humanidade, mas foi mesmo. Se você parar para olhar o Brasil não é um Estado-nação. Ele finge ser, mas o Brasil, desde a transição do Império para a República, o Império era um regime, pode dizer assim, semi-feudal, mas era um regime adaptado às necessidades locais. Quando a gente tem a transição para a República no Brasil, a gente emula uma espécie de Estado nacional francês, que não funciona. O Brasil não funciona. O Brasil hoje ele é um estado feudal. O Brasil ele funciona em relações feudais. Por quê? Porque nós somos humanos. É simples assim. Por que o Estado-nação deu errado? Porque nós somos humanos. O Estado-nação deu errado justamente por causa disso. Hoje a gente tá vendo ele tipo, se esgotando, e ele não consegue atender as necessidades humanas. Você consegue ver isso muito bem quando o Brasil ele transicionou da Império para a República. Você teve ali um saque das instituições públicas por parte de interesses privados. Isso acontece até hoje. A gente tá vendo isso acontecer hoje por parte de elites locais, oligarquias, grandes famílias que governam o Brasil e que mandam à torta à direita. Mas a gente vê, sobretudo, em outros contextos também, por exemplo, na África, como o Estado-nação simplesmente não faz o menor sentido para os africanos. Os africanos nunca pediram Estado-nação. Ele foi entregue pela Europa, na descolonização, aos africanos. Mas a estrutura social africana nunca comportou isso. E a gente vê esses estados absolutamente falidos. Se for, por exemplo, Nigéria, você tem até hoje relações tribais, você tem relações de guerra entre tribos lá dentro, você tem reinos ali dentro, você tem seitas religiosas específicas que funcionam como espécie de proto-estados. Então, assim, a universalização desse conceito não deu certo. Ela não funciona. Alguns estados nem utilizam mais ela, né? Eles lidam com diversos grupos paraestatais ali, de cada um à sua forma. E eu acho que esse modelo está se esgotando globalmente. Ele já está datado, ele está cansado. As pessoas hoje não se enxergam mais nesse modelo, né? Por exemplo, a gente é brasileiro. Vou falar até para os ouvintes. Ouvintes, o que você tem a ver com o seu vizinho? A não ser que você mora numa comunidade muito fechada, ou seu vizinho seja seu primo, seu parente, ou em casos raríssimos, muitas vezes o brasileiro não tem nada a ver nem com o vizinho dele. Então a gente pode falar, por exemplo, da ideia de nação, porque hoje a gente tá vendo tantos interesses difusos, sociedade extremamente atomizada, se degladiando. A gente tá vendo que a Europa, e uma classe média europeia, completamente frustrada com a ideia de Estado-nação, porque eles acham que o Estado-nação existe para defender o interesse deles. Não existe. O Estado-nação existe para defender o interesse da burocracia e da elite que o controla. E aí, a elite europeia não está interessada em defender os interesses da classe média europeia, ou do europeu nativo, ou do alemão, ou do francês. Não, eles literalmente estão cagando. E esse ponto, eu acho que é o principal fator de que esse regime se esgotou. Por mais que hoje a gente tenha eu acho que existe um coping, né, por parte desses grupos. Por isso que eu acho que a direita populista europeia vai falhar, porque eles querem que o Estado-nação passe a defender eles, mas não entendem que essa estrutura inteira burocrática não existe para servir eles. Exatamente, né? Inclusive a população, que a gente viu, como o Vard falou, houve ali, até certo ponto, com justamente o Estado-nação, houve uma confusão entre o que é o país e o que é o Estado. Inclusive diz assim, é a França que está em guerra contra a Alemanha na Primeira Guerra. Não é necessariamente o Estado francês que está em guerra com o Kaiser alemão. Isso daí houve naquela transição que o Vard muito bem disse, mas ao mesmo tempo, isso daí meio que fincou tanto no inconsciente assim, que muitas pessoas não conseguem acreditar ali que o seu governo está contra você. Que o seu governo está contra, especificamente, né, a classe média, a população comum, assim. E não conseguem enxergar relações de poder, e não conseguem enxergar que essas próprias elites, elas acreditam, né, que as classes médias que vão justificar a ruptura contra elas, né, que inclusive a oligarquia brasileira que soube muito bem isso e conseguiu fazer de forma muito bem também, e elas acabam ali meio que concentrando os esforços políticos dela contra essas classes médias, contra o populismo que vem contra elas. Aí você vai ver, na Alemanha, muitas tentativas aí de prender pessoas, de caçar o registro ali da AfD, certas
Pode falar. Eles ainda estão acreditando nas promessas da Revolução Francesa, né? Da liberdade, igualdade e fraternidade, só que isso nunca chegou e nem vai chegar, né? O ponto é esse. É literalmente isso que a gente vem falando aqui. Né? Essas promessas nunca vão chegar. Eles estão achando que um dia eles vão conseguir isso. Eles não vão. Esse é o ponto. Talvez a elite, sei lá, talvez amanhã a elite alemã mude de cabeça e aí eles expulsam os imigrantes, mas é só questão de tempo. E se amanhã eles não quiserem mais esse tipo de ideologia, entendeu? Porque na verdade vocês não estão se libertando, vocês estão barganhando. Esse é o ponto. Exatamente. E isso daí, pô, pelo fato de a elite ela tá interessada em manter só o seu status quo, ou mesmo e ela vai se valer de mecanismos ali de aumento de poder estatal para manter o seu status quo, ela começa a acabar tanto também a elite ela se põe em certo ponto de barganha. A gente vê aqui na América Latina isso em situações de periferia global até. Você citou aí a África também, mas a gente pode falar do Oriente Médio, a gente pode até falar disso mais especificamente em um outro episódio. Mas no geral, tanto nos países do núcleo geopolítico global, quanto também nos países da periferia global, a gente vê que a elite ela tem que barganhar. Mas ela não vai barganhar com a, com a classe média. Ela pode barganhar em caso de ruptura imediata. A gente vai falar disso eventualmente. Mas hoje, a gente vê, principalmente aqui no caso do Brasil, um caso bem paradigmático, porque o Brasil ele é um dos casos mais avançados em todos esses pontos que a gente citou, que seria a diferenciação ali entre o Estado moderno e o que a gente gosta de chamar ali de poder sitiante, né? Poder sitiante seria ali o que englobaria, não necessariamente só grupos privados, mas também poderes paraestatais, né? São grupos, não necessariamente é o que a gente fala que é o middle, né? Porque até muitas vezes o middle ele é essa classe média aí que se vê assediada pela elite, mas o poder sitiante são simplesmente grupos que conseguem exercer poder de fato, né? Poder militar, poder não necessariamente estatal, mas eles que vão justamente desafiar esse monopólio da força, que podem também assumir diversas facetas. Por exemplo, pode ser ao mesmo tempo um grupo terrorista, um grupo guerrilheiro, um grupo ou mesmo organizações criminosas, ou até mesmo estados que podem ser tradicionais. Estados tradicionais que podem ser muito bem nômades, como por exemplo estados não, né? Porque a gente. Mas vamos dizer poderes institucionais, né? Por exemplo, uma tribo. Uma tribo que pode, por exemplo, o Tuareg do Saara podem ser considerados como sendo assim, né? À medida que o Estado, nação tá se enfraquecendo ao redor do mundo, em alguns lugares ele nunca teve posto para começo de conversa, né? Você tá vendo essas instituições humanas, né? Ou seja, instituições que são naturais do homem surgir. Então, você tem tribos, bandos, é, flotilhas, até reinos tribais, né? Ou seja, são poderes, né, que estão além dessa institucionalização e que existe dentro da nossa sociedade, né? Por exemplo, você tem historicamente na Itália e nos Estados Unidos a ideia das máfias, né? Que a máfia surge na instituição feudal, né? Isso é na instituição humana, né? E são coisas que naturalmente aparecem, são coisas naturalmente, à medida que esse Estado vai perdendo a força, vai perdendo o domínio, esse tipo de coisa vai surgindo novamente, né? Então, o que está acontecendo ao redor do mundo, né, é uma espécie de poder institucional sendo enfraquecido e sendo minado por uma espécie de poder sitiante. São poderes incipientes que estão ali, ou seja por demografia, seja por geografia, né, dificultosa, onde a estrutura do Estado centralizado, seja por humanidades mesmo, por exemplo, sociedades extremamente complexas, por exemplo, sociedades muçulmanas, né, sociedades que o Estado secular, centralizado, nunca funcionou direito, né, sempre teve ali instituições religiosas e também civilizacionais paralelas à ideia de Estado secular moderno, que foi introduzido nesses países recentemente, né? São uma coisa extremamente recente, a ideia de um Estado burocrático centralizado nessas sociedades. Você está vendo o surgimento desse tipo de poder, né? Ele vem voltando à tona e tomando protagonismo global, né? Você teve recentemente, né, até 2021, o Talibã, por exemplo, no Afeganistão. O Talibã, ele surge da instituição tradicional islâmica, né? Surge da ideia de madraça, da ideia do deobandismo também e de conexões clericais que estão soluvidas ali dentro daquela sociedade e que se organizaram e destruíram o Estado moderno que se está tentando construir no Afeganistão, que destruíram o projeto secular também dos soviéticos, o projeto do comunista. Então, assim, alguns locais do mundo, esse tipo de Estado-nação não funciona. Em outros locais, esse Estado está se enfraquecendo. A gente está vendo o levantar aqui no Brasil, normalmente, né?
até porque o Brasil tem uma geografia muito grande, uma geografia remota e, de certa modo, desconectada. A gente está vendo o surgimento de vários grupos organizados, armados, né, bandos, né, que normalmente são as organizações criminosas do Brasil, né, que estão aí com uma espécie de poder paralelo. De fato, alguns locais do Brasil funciona um poder paralelo, uma espécie de Estado paralelo. Eles têm leis próprias, né? Eles têm justiça própria, eles têm muitas vezes o comércio ali monopolizado, né? Cultura própria. Inclusive, eu tenho a tese pessoal de que, no caso do Brasil, cara, das organizações criminosas, principalmente ali no caso ali do Rio de Janeiro, eu acho que tá rolando mesmo uma etnogênese, cara. Isso daí é opinião minha, não sei se vocês vão concordar, mas eu acredito que, tipo, aqueles povos ali o que eu vou chamar aqui de povos do morro, entre aspas, né? Que seriam, tipo, eles já são uma organização social nova, assim, eles são primitivos porque eles são novos, né? É uma coisa autóctone ali gerando. Eles já têm uma etnia diferente, tipo, do resto da população. Tipo, você pode dizer que eles são, entre aspas, miscigenados, mas só que, tipo, eles já estão ali reproduzindo entre si, já há gerações já, entendeu? Eles já, tipo, o português que eles falam já tá se aproximando do dialeto. Você pode perguntar até pro ouvinte aí se você consegue entender o que a pessoa dessas organizações, dessas comunidades consegue falar, tipo, da mesma forma. A cultura não é a mesma. Muitas vezes a pessoa não consegue se interagir entre si, e o crime ele acaba sendo uma nova na qual esse povo, na qual esses povos, na qual essas populações conseguem se expressar de forma autêntica, entende? Tipo, tem meio que ali um sistema de castas, meio que informal ali acontecendo, relações hierárquicas. Não tô dizendo que isso daí é bom, que isso daí é based, não, entendeu? Obviamente que não, muito pelo contrário. Mas só que acaba sendo uma formação, a gente tá vendo aqui, tipo, uma formação de povos novos, entendeu? De etnos novos, entendeu? E o crime organizado, ele acaba tendo muita força, porque ele tem esse componente humano muito forte aí. Muitas vezes, com a própria cultura, o próprio imaginário que eles acabam gerando entre si, eles conseguem ali se unificar e muitas vezes até dar um baile grande no, entre aspas, Estado-nação brasileiro, porque já foi dissolvido. Eles não, enquanto o Estado brasileiro, entre aspas, a sociedade brasileira, mais do que o Estado, já foi dissolvida, esses pontos de identificação, eles estão criando os deles, entendeu? E por isso eles conseguem crescer muito, tipo, você vê mesmo, e também por própria ineficiência, tipo, e também por própria conivência das elites que não querem efetivamente resolver o problema. Mas você vê isso, cara. Isso daí é muito interessante. Uma coisa muito interessante, né, a respeito da contradição entre o poder sitiante e o poder institucional, né, é que o próprio nome, né, poder sitiante, ele implica um cerco, né, ele implica um conflito, ele implica um combate. Se o poder sitiante, ele não tem essa contradição, ele já não é poder sitiante, pode ser uma evolução do poder sitiante, né, pode ser o que for, mas ele não se enquadra mais nessa definição. Mas por que ele é sitiante? Por que esses poderes alternativos, eles entram nessa categoria de sitiante? Né? É por conta das pretensões do poder institucional a ser hegemônico. O poder institucional, ele é necessariamente hegemônico. Se você cria ali um poder paralelo, se você surge ali como uma força paralela, uma força independente dentro de um local, né, de um locus, controlado pelo poder institucional, que tem pretensões hegemônicas e que ali em todas as suas ações hegemonista, né, você vai estar em conflito com ele. Mesmo que ele vá lá e te afague, né, mesmo que ele te ignore, mesmo que você entre em conchavo ali com membros ali dos grandes cabais ali do poder institucional, porque uma coisa importante de se falar é que o poder institucional, ele eu até falar cabalista, mas vocês não vão entender, mas no sentido de cabal mesmo, de cabala mesmo, no sentido de grupos ali de interesse que acabam se coligando ou não, né, e tocando ali o Estado Nacional para frente, né, tocando o poder institucional para frente. O poder sitiante, então, ele vai até se coligar com algum desses elementos. Isso acontece muito aqui no Brasil, né, com as facções criminosas, mas ele sempre vai ter inimizade com o poder sitiante com o poder institucional, enquanto poder institucional, porque esse tem tendências hegemônicas, tá? Esse é um ponto muito importante a se colocar, entende? Nunca vai haver ali, a não ser que haja ali uma total mudança sobre o que é o poder institucional,
Nunca vai haver ali paz e convivência no que diz respeito aos dois. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar a respeito do poder sitiante. E outro ponto muito interessante sobre a intensificação das condições para o surgimento do poder sitiante é ali a anarcotirania, né? E olha uma coisa interessante, é importante notar uma coisa interessante aqui, né? Que a anarcotirania causa uma virtualização da lei, né? Que o cidadão que é honesto quer seguir, que o cidadão que é honesto segue, dos direitos que o cidadão que é honesto acredita que ele vai receber ali, seja por uma noção de contrato social, seja por uma noção de honra, de fidelidade, etc. Ou seja, por uma noção de que, tipo, não, isso é o que deveria acontecer, ponto. Foda-se qualquer lei, mas ainda assim ele ainda tem essa espera, e o Estado e o Poder Institucional ainda dá essa lei para ele, né? Ele ainda garante ali ao mesmo papel, a mesma palavra, né? Que ele vai protegê-lo ali de N mazelas, né? Que ele vai dar N prerrogativas para ele, né? Mas acontece que essas leis, elas são virtuais, né? Elas vão se virtualizando, mas a repressão continua. Porque enquanto houver polícia, enquanto houver exército, enquanto houver forças coercitivas, a repressão continuará. Porém, a repressão ela vai continuar nas zonas, nos lugares onde o Estado chega, onde o poder institucional tem domínio. Então, o sujeito ali que é honesto, que não se coliga ali com facções nem nada, ele vai sofrer uma perseguição muito maior do que as outras pessoas que coligam ali, né, com esse tipo de agente, né, porque ele não tem vantagem nenhuma. A lei chega até ele. E se ele desobedecer à lei, a polícia pega ele, mas não pega o bandido. Essa é uma das grandes contradições que acaba fazendo a classe média se desiludir com o poder institucional e buscar alternativas. Ela vai cair no poder sitiante? Não necessariamente, porque a classe média é limpinha, né? A classe média ela tem muito a perder para ela ali se coligar com algo que seja ilícito. E eu acho que o que você falou foi muito importante aqui para a gente ver, fazer aqui, entre aspas, um exercício de futurologia, né? Porque você citou aí a classe média, ela não vai coligar ali com o poder sitiante, mas ela vai justamente buscar essa ruptura. Essa necessidade de ruptura que ela muitas vezes enxerga nesse neopopulismo, né? Mas antes de a gente começar a falar nesse exercício do que vai acontecer, tipo, em quais cenários o totalitarismo liberal vencerá, e quais cenários acontece uma ruptura acontece de qual maneira, e quais cenários o próprio poder sitiante possa até se ver como vencedor. Mas antes disso, a gente pode falar que o evento mais importante para tudo isso que a gente está falando seria, sem dúvidas, o 11 de setembro. O 11 de setembro marcou, ao mesmo tempo, o avanço do poder sitiante como essa reação, entre aspas, ou a própria ação, né, para os que acreditam que foi o inside job do poder institucional, do Estado moderno, especificamente falando, porque ao mesmo tempo que a Al-Qaeda, que é um poder sitiante que inclusive está vivo até hoje, né, está vivo e atuante até hoje, conseguiu levar a guerra até o inimigo, ali nas palavras do Che Guevara, né, conseguiu levar a guerra até o inimigo, fazendo o maior ataque ao território americano desde Pearl Harbor, e simplesmente um grupo terrorista, entre aspas, paraestatal, privado ali, né, conseguiu fazer esse golpe devastador que traumatizou ali a sociedade americana. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que são um Estado moderno per se, conseguiram reorganizar todo o aparato institucional de segurança, militar, complexo militar, industrial e de inteligência, principalmente, para atuar não só internacionalmente, não só nas guerras do Oriente Médio ali, na substituição que já vinha acontecendo de Estados Unidos tomar o lugar do Império Britânico no Oriente Médio, mas também aumentar o avanço sobre as liberdades individuais e sobre a classe média, o que iria justificar ali o Trump, né? Depois chegando, que como esse, entre aspas, avatar da classe média americana que iria reestruturar a República Americana contra esses abusos da democrática, né? E aproveitar que a gente acabou de falar do Trump, que inclusive é um dos pontos, assim, porque ele é um governante ali de caráter de transição para esse ponto aí da pós-globalização,
dessa fratura que vem acontecendo na globalização, que eu acredito, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Trump ele acaba sendo uma ruptura com esse status quo que aconteceu nos Estados Unidos, mas eu não acho que o Trump ele foi uma ruptura como aconteceu no caso de El Salvador. El Salvador aconteceu sim uma ruptura, e foi uma ruptura mais revolucionária, por assim dizer. Porque o que foi que o Bukele fez? Ele pegou o poder sitiante, que haviam vários, né? Não era só um, lá no El Salvador, que era um estado falido, e ele usou esse poder sitiante como bode expiatório para fazer o casus belli para a ruptura institucional dele. Ou seja, tipo, as elites que estão lá aqui em El Salvador, o judiciário, o Congresso, os partidos, eles não deixam eu acabar com o poder sitiante em nome da classe média. Aí o que foi que ele fez? Ele instaurou uma revolução, que no caso não necessariamente foi uma revolução popular, mas uma revolução ali na dia da troca de regime, conseguiu destituir as elites em nome da classe média, e instaurou um novo regime com ruptura com o passado. Isso daí, o El Salvador está nesse ponto. E o Bukele não tem mais ali previsão de sair do poder. Enquanto o Trump, não. O Trump ele tem essas características populistas, ele tem esse apelo ali à classe média, ele tem, inclusive, esse bode expiatório que ele faz contra os poderes sitiantes ali, normalmente o crime vindo dos cartéis mexicanos, né, que invadiram os Estados Unidos, não é uma coisa que veio internamente, mas que veio externamente, né? Mas ele fez uma ruptura imediata. O que foi que ele fez? Ele se compôs ali com a elite ascendente, né, com aquela elite tecnológica ali do Vale do Silício. O Elon Musk, né, que inclusive teve um rompimento aí com ele, mas esse pessoal aí, Peter Thiel, os próprios magnatas ali do próprio Zuckerberg, o Bezos, né, e ele se compôs ali para tipo, relativizar certas premissas ali do Estado liberal, como, por exemplo, o progressismo e outros pontos ali que tinham certas prerrogativas internacionais, por exemplo, a questão das tarifas, etc., que inclusive beneficiavam mais a classe média, tem tipo esse conflito ali entre duas facções no governo Trump, mas houve essa ruptura, mas foi uma ruptura imediata, não foi uma ruptura revolucionária, certo? Enquanto a gente pode também acreditar em falar aqui, no caso, como a gente já citou, o caso do Brasil, né? O Brasil foi um caso em que o Estado que a oligarquia que controla o Estado se valeu da hipertrofia do judiciário para manter o poder dela que ela já tinha e impedir uma ruptura por meio da classe média, né? Que se materializou ali no bolsonarismo, no populismo, né? À la brasileira, que foi a forma mais retardada possível. Não deu certo. E os caras, tipo, fizeram ali uma barganha com o poder sitiante. No caso, como a gente já disse antes, o poder sitiante, as organizações criminosas, elas ameaçam os negócios da elite. Mas, ao mesmo tempo, por que você diz, o Brasil, o Léo Lins, ele é preso, mas só que o bandido, ele não é preso? Porque o bandido, ele não ameaça o poder institucional da oligarquia brasileira. Mas o Léo Lins, ele é a representação ali não necessariamente dos interesses, mas assim, da visão de mundo da classe média, que se a classe média chegar no poder e fizer uma ruptura, ela vai acabar com o poder deles. E por isso, eles investem completamente em punitivismo, né, penal contra, entre aspas, extremistas, né? Ou seja, o Brasil ele acaba sendo um ponto ali do totalitarismo liberal vence. E, inclusive, a gente pode até falar da Europa, né? Inclusive, eu queria a opinião de vocês sobre a questão da Europa, porque ainda está imprevisível da gente falar do que vai acontecer, mas eu tendo a acreditar, inclusive a Europa, você pode dizer que os imigrantes eles estão ali meio que fazendo o papel de poder sitiante, meio que incipiente, né? Não é uma coisa mais sofisticada, como é aqui o caso do Brasil, mas só que eu tendo a acreditar que não que eles vão copiar o Brasil, mas sim que eles vão chegar nas mesmas conclusões. Entende? Eles vão, chegar, aqui nós temos que aumentar o nosso poder que já vem acontecendo, né, na Europa, né? Na classe média, mesmo que direita populista europeia vença, eles não vão conseguir resolver o problema, seja por incompetência, seja por não serem deixados governar pela própria elite, né, pelo aparato burocrático europeu, que também é muito grande, inclusive tem mais apoio populacional do que na América, inclusive, nas Américas. E
Eu acredito, eu tendo a acreditar nisso, né? Eu queria saber o que vocês acham quanto à Europa, especificamente. Assim, para exemplificar melhor, acho que a situação histórica mais semelhante que colocaria a atual situação que a gente está vivendo seria o fim do Império Romano, quando os bárbaros estão invadindo o Império Romano. E aí, a classe média romana, vamos botar assim, o equivalente à classe média romana, que seria os cidadãos romanos, eles tentam pegar em armas e eles demandam do Estado romano que a elite romana faça alguma coisa, e a elite romana não faz, porque eles têm negócios com os bárbaros, né? Eles tinham relações com os bárbaros. E aí fica aquela coisa, aí você vai ter, por exemplo, figuras como Majorano ou Flávio Aécio que vão tentar restaurar a estrutura do Império Romano, restaurar o Império Romano à glória antiga, e aí esses caras são assassinados por outros membros da elite, até os bárbaros simplesmente dominarem tudo por causa da incompetência da própria elite romana, e porque a elite romana se preocupava mais com a classe média tirando eles do poder e colocando outros líderes do que eles propriamente. E você pode ver que a maior parte desses caras tentaram restaurar o Império Romano, eles eram da elite, mas eram membros da elite que tinham aspirações e digamos assim, eles tinham essa pretensão de restaurar o império, de tomar o poder pra si, e por causa das intrigas dentro da própria elite, eles são sabotados e destruídos, enquanto os bárbaros continuam se aproveitando de todas as fragmentações que existiam dentro da sociedade romana. Então, na minha concepção, a classe média já tá cumprindo esse papel de ficar, por favor, Estado, nos ajude, elite, faça alguma coisa, pelo menos aqui no Brasil, né, que é o famoso a hipocrisia da esquerda infinitamente e nunca faz porra nenhuma, fica o tempo todo, ai, os caras estão roubando INSS, os caras, cara, literalmente ele tá botando no cu de vocês entenderam ainda, se alguém precisa de desenhar pra vocês que o Estado não está aqui pra ajudar vocês, se alguém precisa dizer isso pra vocês, mas eles cumprem esse papel, né? Não é mal, é o papel histórico deles, eles vão ficar ali implorando, e aquela coisa que eu digo, né, a classe média do Brasil, por exemplo, vou usar o exemplo brasileiro, eles não estão preocupados com liberdade, eles estão preocupados com a segurança deles, eles querem, se é a elite do Brasil hoje, vocês sabem quem é a elite do Brasil hoje, né? E se eles virarem e falarem assim, beleza, vamos tirar toda a liberdade de vocês, não tem direito a nada, mas nós vamos pelo menos resolver o problema da violência ou o problema das facções. Cara, eles iam aceitar, eles iam barganhar isso. E esse é o ponto. A elite romana, a classe média romana desejava que a elite romana resolvesse esse problema e eles não resolveram. E aí eles tiveram de engolir isso. Agora, falando socialmente, você pediu a opinião da Europa, né? Eu acho que hoje existem, por exemplo, em um país como a França, a França hoje está em uma situação pré-Brasil. Você tem ali facções controlando bairros da França, bairros que a polícia não manda, aqueles caras mandam ali dentro. Você tem situações em cadeia semelhantes ao Brasil pré-facções criminosas, né? Que os sindicatos do crime surgiram no Brasil no contexto penitenciário. Então, assim, a coisa na Europa tá bem incipiente ainda, mas você já tá vendo ali um embate. A população, né? Num delírio nacionalista, porque novamente eu não acho que o nacionalismo vai ser a solução. Um delírio nacionalista, eles estão sendo emplacados pela elite europeia, que é uma elite bem, tipo, masks off, né? São um pessoal que completamente burocrata, que não tem nação, que não tem interesses propriamente burocráticos ali da União Europeia. E esses caras estão aplacando esse povo. Mais recentemente foi o caso da Romênia, né? Quando o dono do Telegram, né, o Pavel Durov, até fez uma denúncia que a França estava interferindo nas eleições na Romênia, né? Então, assim, eu tendo a ver que a população europeia, eu acho que no longo prazo pode sim haver uma inversão, mas por questões geopolíticas de conflito ali do que propriamente eu não acredito assim que vai acontecer dos imigrantes, por exemplo, chegar ao ponto de derrubarem a etnia europeia. Eu acho que isso não vai existir, não vai derrubar os povos que ali vivem, mas eu acho que vai ter que ocorrer ali uma espécie de transição, entende? Então, você falou essa questão aí da transição, e é importante a gente falar que não necessariamente tipo, a gente pode falar em cenários que a ruptura ocorra de forma imediata, ou que não ocorra, que ela seja brecada, ou que mesmo a própria oligarquia que você falou aí, tipo, se eles chegarem e falarem, é possível, inclusive eles falarem, a gente, pra eles evitarem uma ruptura, eles usarem a tática que o Bukele usou de usar de bode expiatório, inclusive no Brasil é possível isso ainda, uma época, mas não necessariamente vai... Eu acredito que se for não acredito, não, com certeza, se for por parte da oligarquia, não vai ser uma bucalização. Eles não vão simplesmente acabar com os poderes sitiantes que existem aqui. Mas só que o poder sitiante ele pode vencer. Tanto em caso de ruptura como em caso de não ruptura. Pode haver uma anarquia, ou mesmo tipo falência factual, como que já vem acontecendo no Brasil, né? O pessoal fala assim, que o Brasil ele é um narco-estado. Não, ele não necessariamente é um narco-estado, porque o narco-estado pressuporia, como é o caso da Venezuela, que a própria elite, ela usa, ela se vê dentro do negócio do narcotráfico. Isso daí, até onde a gente sabe, né, provavelmente pode acontecer, mas a gente não sabe
de certa forma, não ocorre no Brasil. O que ocorre no Brasil pode ser uma interferência, uma barganha dessas narconações, entre aspas, aí, que interferem no poder institucional das elites. Mas só que ela já tem, tipo, é como se elas fossem já estados separatistas, entendeu? Elas já aplicam as leis delas, já são soberanos dentro do conceito ali do império, e em império isso daí já existe. É como se são negócios entre a elite do Brasil e esses grupos que praticam o narcotráfico. Mas a elite do Brasil nunca viveu disso, não precisa viver disso, porque eles vivem da burocracia de Estado puramente. Sim, aí você citou Roma, né, os bárbaros aí, em certos casos eles podem até ser chamados os federati, né, que Roma tinha, né, que eles meio que terceirizavam ali o monopólio ali da força, né, com os bárbaros ali pra exercer coisas ali usando ali a plausible denial, né. Isso já acontece na Europa. Você, por exemplo, quando alguns países lá recrutam imigrantes pra ser policiais, entendeu? Ou promovem imigrantes pra ser X coisa, simplesmente pelo fato de ser imigrantes. É literalmente o que a Roma fazia com os federatos. Por exemplo, o Estílico, que era um general vândalo, né, que governava ali as legiões romanas, entendeu? Simplesmente pelo fato do cara ser bárbaro. Então, assim, isso já tá acontecendo, porque vamos pegar um bárbaro, porque um bárbaro não é um de nós não vai fuder com a gente, então vamos pegar um cara que é completamente alheio aqui, vamos colocar ele aqui. Exatamente, isso já tá acontecendo, na Europa, pelo menos, já tá acontecendo. Eu sei que no Brasil, por enquanto, né? Sim. Enfim, aí então, o poder sitiante que a gente pode ver aí, se ele não for exterminado, né, se ele for tornado aí no caso do Bukele, que ele foi exterminado, ele pode muito bem só formar bolsões de autonomia, que já acontece no Brasil, e se tornar, de facto, governantes das suas próprias realidades. Mas, depois de toda essa odisseia que a gente já conversou sobre tudo, nós temos que falar especificamente sobre poder sitiante, porque tem muito outros meandros, muito outros nuances sobre esse assunto em um podcast específico, né? Pra gente falar também, a gente pode falar especificamente da questão do Talibã, da Síria, de como isso surgiu, o mercenarismo, o próprio crime. Mas o que a gente pode falar depois disso tudo, agradecer aqui ao Caudilho e ao Vard por terem participado. Foi uma elucidação muito grande, teve muitos assuntos aqui que foram tangenciados. Mas o importante aqui para nós, quando a gente faz esse exercício assim, de análise, esse exercício intelectual, da gente pensar em quais situações, né, em quais cenários tanto de ruptura, quanto de ascensão do poder sitiante, quanto do próprio totalitarismo, em onde pode ser resgatada formas tradicionais, onde elas podem ser preservadas, onde elas podem ser exercidas, apesar de toda essa desordem. Porque, ao mesmo tempo, né, que a ordem westfaliana se fraturou e que a globalização se fratura e ela retorna certos aspectos que são inerentemente humanos, né, que sempre existiram, nós ousamos acreditar que a tradição também possa retornar. Enfim, é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até mais, pessoal. Até mais, ouvintes. Interrompendo aqui brevemente o episódio para avisar algumas coisas que eu me esqueci enquanto a gente estava gravando. A primeira vai ser que a gente vai abrir agora para leitura de e-mails. Simplesmente vamos colocar o nosso e-mail na descrição, que seria cabodastormentas@protonmail.com. Os ouvintes que quiserem podem escrever alguma coisa, a gente vai selecionar os melhores e-mails, os e-mails que não sejam idiotas e que tenham alguma coisa interessante para ser lido, e a gente vai ler eventualmente em um episódio especial, que provavelmente vamos fazer com regularidade a partir de agora. E o outro aviso seria que a gente vai retornar com o nosso Discord. Vou colocar o link do convite na descrição desse vídeo também. E quem quiser, entra lá, responde o que tem que ser respondido para ser admitido dentro. Enfim, é isso.